Fala, minha galerinha, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal para falar sobre temas relevantes relacionados ao exame de suficiência do CFC. Bom, eu venho falando muito aqui sobre quão relevante está sendo o tema normas de contabilidade. A prova de 2019.1 veio com uma cobrança gigantesca relacionada ao tema, então 12 questões, 24% da prova relacionada ao tema normas de contabilidade. Nada mais justo do que falar um pouco sobre esse tema aqui, pegar os subtemas relacionados a normas de contabilidade e discutir um pouco, trazer um pouco para vocês, discutir um pouco com vocês para ter uma maior clareza e ajudar nessa preparação, nessa caminhada rumo à aprovação no exame de suficiência que você provavelmente está se preparando. Hoje a gente vai falar sobre uma norma que frequentemente é cobrada, a gente já espera a cobrança relacionada a esse tema, que é o CPC 03, demonstração dos fluxos de caixa. É muito importante, é um tema não muito complexo, ele é fácil de resolver. Na última prova, na prova de 2019.1, o CFC ele veio pegando com algumas particularidades relacionadas ao tema, no sentido de exemplos, classificação de qual tipo de atividade. Ele dá uma operação, dá um evento e pede para você classificar, e é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre isso também. Mas a gente vai passar de forma geral sobre o CPC 03, sobre os temas mais relevantes relacionados a esse tema, e para poder ter uma maior clareza e trazer todos esses exemplos que a norma trata. Então, a parte de trazer os exemplos ela é muito importante para poder a gente ver cada um dos eventos relacionados e saber classificar corretamente, porque é muito engraçado como o CFC ele costuma trazer exemplos, não inventar exemplos, mas pegar exemplos da norma e aplicá-los na prova para poder você saber. Então fica muito fácil você ter certeza se está certo ou está errado, tanto quando está resolvendo a prova, quanto você vai conferir o que é que você acertou, o que é que você errou ali e vai buscar referência nas normas de contabilidade. Então, ele vem fazendo assim e por isso que é muito importante que esses exemplos que eu vou trazer, eles sejam retirados da norma e sejam tratados, a gente trate sobre todos eles aqui. Então vamos começar já tratando assim de o que eu trouxe aqui um trecho da norma que é sobre qual o objetivo, né, da demonstração dos fluxos de caixa. E a norma fala que eles são úteis para proporcionar ao usuário uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa. Então é muito importante para que o usuário da informação contábil, através da demonstração dos fluxos de caixa, ele veja se a entidade que ele está analisando ela é capaz de gerar caixa. E se for, de onde é que ela está gerando caixa e qual a necessidade de caixa dela, onde é também que ela está consumindo caixa. Então, ele divide em 3 fluxos de caixa, a demonstração é dividida dessa forma, eu vou tratar um pouco sobre isso um pouco mais à frente, e você consegue analisar ali qual tipo de atividade, em qual fluxo de caixa está havendo geração de caixa e equivalente de caixa e qual está havendo consumo desse caixa. E se está tudo consumindo, está tudo gerando, como é que estão as operações da entidade naquele período, seja um exercício, seja um semestre, um trimestre, um mês. Isso é muito importante para a gente avaliar e ver essa capacidade de geração e ver como a entidade está consumindo o seu caixa. Então, de forma geral, esse é o objetivo da demonstração dos fluxos de caixa, a tão famosa DFC. Já falei, mas não custa lembrar, tratada na norma CPC 03. É importante então que a gente trate também de alguns conceitos relacionados ao CPC 03 para a gente ter uma maior compreensão acerca desse tema. Então a gente vai tratar logo aqui de cara de o que é caixa e o que é que a norma fala sobre o conceito de caixa. Caixa compreende o numerário em espécie, ou seja, dinheiro que você tem em caixa, em qualquer lugar na entidade, e depósitos bancários disponíveis. Depósitos bancários disponíveis é o dinheiro que você tem no seu banco que está lá na sua conta corrente, que você tem acesso no momento que você quiser. Isso é caixa, que difere um pouco de equivalentes de caixa, que são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Eu trouxe exatamente o que a norma fala aqui, mas o que a gente quer dizer com isso? O que a norma quer dizer com isso? Então, equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo
Então, de curto prazo, ela não é de longo prazo, então tem ali 3 meses mais ou menos de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Você não tem um risco muito grande de perder dinheiro na operação, isso é um equivalente de caixa, conversível, de alta liquidez, ou seja, prontamente conversível em montante conhecido de caixa. Por quê? Se eu tenho uma aplicação que eu não posso resgatá-la no momento que eu quiser, ou se eu resgatá-la, eu perco muito valor relacionado, então ela não é de alta liquidez e não é prontamente conversível em montante conhecido de caixa. Então eu tenho aquele dinheiro, mas eu não posso utilizá-lo na hora que eu quiser. Então isso aí não pode ser considerado nenhum equivalente de caixa. Uma aplicação financeira de longo prazo, ele não é um equivalente de caixa, muito menos caixa. Então é importante a gente ter essa diferença para saber diferenciar aí o que é caixa, o que é equivalente de caixa. E fluxos de caixa, a norma também trata sobre o que são fluxos de caixas, são as entradas e saídas de caixa equivalentes de caixa. Então, o fluxo de caixas, na demonstração, como eu falei, são 3 fluxos de caixa. A gente avalia as entradas e saídas de montante de caixa e de equivalente de caixa em cada um desses fluxos de caixa que a norma divide. E aí eu falei que ele se divide em 3 e eu vou falar quais são esses 3 e depois a gente vai entrar nas particularidades de cada um. Então, a DFC é dividida, composta por 3 fluxos de caixa. O fluxo de caixa de atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimento e o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Eu vou diferenciar cada um desses para vocês terem um maior entendimento. Então, o que são fluxos de caixa o que é o fluxo de caixa das atividades operacionais? São as principais entidades, as principais atividades, composta pelas principais atividades geradoras de receita para a entidade e que consomem o caixa da entidade também. E aí é engraçado que a norma fala assim, e que são outras atividades que não são de investimento e de financiamento, ou seja, tudo que não é atividade de financiamento ou de investimento é atividade operacional na classificação do fluxo de caixa da entidade. Mas é muito importante que você tenha um entendimento que todo o que são as atividades que tanto consomem quanto geram caixa para a entidade, as principais atividades, ou seja, relacionadas diretamente à operação da entidade. E aí a gente pode ter uma série de exemplos, eu quero falar sobre esses exemplos aqui porque é muito importante. Quais são os exemplos que a norma trata? Recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços. Ou seja, isso aí faz parte da operação da empresa, você comercializa, é o que gera receita, é a principal fonte geradora de receita da entidade. Então, isso sim faz parte de um fluxo de caixa de atividades operacionais. Recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Também outras receitas não é a principal atividade da entidade, mas está relacionada às atividades da entidade ali. Pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços e a empregados ou por conta de empregados. Você, para os seus fornecedores, você paga seus fornecedores para manter a sua operação. Então, fornecedor que vai te gerar um estoque, um fornecedor que vai te gerar algum insumo ali para você praticar a sua atividade, desenvolver a sua atividade fim, e os empregados que são os responsáveis por manter a operação da empresa. Então, são atividades, são consumos de caixa, nesses dois casos aí, que está consumindo caixa, o pagamento de fornecedores e de empregados, fazem parte das atividades operacionais da entidade. Ele traz alguns outros exemplos também. Recebimentos de pagamentos de caixa por seguradora de prêmios de sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice. É importante te lembrar, você ficou em dúvida, mas tudo isso faz parte da operação e é importante lembrar. O que não faz parte das atividades, dos fluxos de caixa de atividade de financiamento e de investimento, faz parte dos operacionais. Então, isso também aqui é outro exemplo. Pagamento ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser especificamente identificados como as atividades de financiamento ou de investimento. Se for imposto sobre a renda relacionado ao lucro da entidade, então esse pagamento de imposto faz parte da atividade operacional. Por quê? Você precisa pagar os impostos, estar com os impostos em dia para manter a operação da sua empresa. Como a norma fala, a não ser que você consiga direcionar, vincular totalmente ao pagamento desse imposto a uma atividade de investimento ou de financiamento. Se não for o caso,
Isso aí faz parte também do fluxo de caixa das atividades operacionais. E o último exemplo que a norma trata é recebimentos de pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Isso aí entra naquele exemplo de isso aí é uma atividade de investimento, é uma atividade de financiamento? Se não é nem de investimento nem de financiamento, é uma atividade operacional. Esse daí é o exemplo que mais pode confundir, que você pode entender ali, contratos mantidos para negociação. Pô, isso aí deve ser investimento, mas não, e para negociação imediata. Então, não é investimento, isso aí faz parte do fluxo de caixa das atividades operacionais. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. É bom a gente ter entendimento, saber interpretar cada um desses eventos para ter uma maior clareza na classificação dos fluxos de caixa da entidade. Saindo do fluxo de caixa das atividades operacionais, vamos para o fluxo de caixa das atividades de investimento. E o que é que compõe esse fluxo de caixa? E aí a norma fala que são referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, aquisição e venda, geralmente te fala o mais comum é aquisição de ativo imobilizado, venda de ativo imobilizado, então ativos de longo prazo, compra de uma empresa, aquisição de uma parcela de uma empresa, de um percentual de uma empresa. Isso é uma atividade de investimento, você está investindo porque você está esperando obter um retorno de longo prazo com aquilo ali, não é um retorno de curto prazo, que é o que diferencia também da atividade operacional. Quando você adquire um ativo imobilizado, você espera que os benefícios econômicos futuros gerados para a entidade com a aquisição desse ativo imobilizado, ele flua por diversos períodos, não apenas seja um benefício econômico de curto prazo, mas que ele continue trazendo benefícios econômicos para a entidade por longos períodos, por isso de longo prazo, por isso classificado como uma atividade de investimento. E aí vamos ver quais são os exemplos que a norma trata sobre o fluxo de caixa das atividades de investimento. Então eu falo, pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado, como eu tinha falado, de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativados e aos ativos imobilizados de construção própria. Então, o que ela quer dizer aí? Um ativo intangível desenvolvido internamente ou um ativo imobilizado também desenvolvido, construído internamente, isso aí, os gastos que você tem relacionados a ele também fazem parte do fluxo de caixa das atividades de investimento e não do fluxo de caixa das atividades operacionais. Você pagou por aquilo, mas até os funcionários que estão trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desse ativo, na construção desse ativo que vai ser ativado, sim, esses gastos fazem parte do fluxo de caixa das atividades de investimento da entidade. Aí ele fala também sobre recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Então, não só o desembolso, como também quando você recebe pela venda de um ativo de longo prazo, isso também faz parte isso gera caixa no fluxo de caixa das atividades de investimento. Pagamento em caixa para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures. Então, isso também faz parte. E é engraçado o seguinte, para aquisição de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades. Vocês fazem isso esperando alguma coisa. Não é simplesmente por bondade, por caridade. A entidade faz isso esperando algum retorno futuro, algum retorno de longo prazo. Então, isso também faz parte do fluxo de caixa das atividades de investimento. Recebimentos de caixa provenientes da venda de instrumentos patrimoniais, então tanto da aquisição quanto da venda, a mesma coisa do exemplo anterior, só que nesse caso ele fala da recebimento do caixa, então é quando você volta com isso aí, então você recebeu um dinheiro. Adiantamentos em caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos de empréstimos feitos por instituição financeira, então para outra entidade, isso aí você espera também ter um retorno com isso. Isso aí é uma atividade de investimento. Recebimento de caixa pela liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, exceto aqueles
concedidos, adiantamentos de empréstimos concedidos de instituição financeira. Então ele deixa clara essa segregação aí, se não for de instituição financeira, isso faz parte do fluxo de caixa das atividades de investimento. Pagamento em caixas por contratos futuros a termos de opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou os pagamentos foram classificados como atividade de financiamento. Então, quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, que é um exemplo do fluxo de caixa das atividades operacionais, ou forem classificados como atividades de financiamento, e aí, logicamente, não vai ser do fluxo de caixa da atividade de investimento. E o outro exemplo que ele traz é recebimento de caixa, do mesmo exemplo anterior, ao invés de pagamento, o recebimento também, exceto também nos mesmos casos para negociação imediata ou futura ou classificadas como atividades de financiamento. Tem algumas particularidades, alguns eventos, algumas transações que a gente pode não entender muito bem, mas de modo muito claro é importante você entender o conceito que norteia cada um desses fluxos de caixa, tanto do operacional quanto de investimento, para você conseguir segregá-los. E vamos tratar também do último fluxo de caixa, que é do fluxo de caixa das atividades de financiamento, que o que é que a norma fala? São aqueles que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Empréstimo e financiamento tomado com instituição financeira, por exemplo, é um exemplo de atividade de financiamento. Quando um sócio da entidade, quando os sócios da entidade, eles precisam aportar capital, isso aí também faz parte do fluxo de caixa das atividades de financiamento, porque a entidade está se financiando com capital do sócio, mas está se financiando. Por mais que não tenha que devolver aquilo imediatamente em forma de juros, mas devolve em forma de dividendos. O sócio está colocando mais dinheiro e ele espera retornar dividendos, que esse retorno do investimento que ele está fazendo, o investimento que ele está fazendo, mas a entidade está se financiando. Então é importante ter essa segregação. E aí vamos ver quais são os exemplos que a norma trata a respeito do fluxo de caixa das atividades de financiamento. Caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais. Então, emitiu ação, teve gente aportando aí. Então, isso é um fluxo de caixa da atividade de financiamento. Pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Então, ele vai falar a questão do capital próprio aí. Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo, independente de ser de curto ou longo prazo. Amortização do empréstimo e financiamento, então desembolso para amortizar, para pagar empréstimos de financiamentos e também pagamentos em caixa pelo arrendatário para a redução do passivo relativo a arrendamento mercantil. A norma trata também como um ponto que deve fazer parte do fluxo de caixa das atividades de financiamento. Esses são os fluxos de caixa da entidade. É importante ter essa agregação, ter um entendimento, entender também quais são os eventos que se relacionam em cada um deles, para que não fique dúvida na hora que a gente for classificar. Um ponto também que eu quero tratar aqui é que existem dois tipos de fluxos de caixa, de apresentar os fluxos de caixa da entidade, a DFC da entidade, que pode ser o método direto e o método indireto. Geralmente, as pessoas utilizam para divulgar as demonstrações financeiras o método indireto, que parte ali do lucro líquido ajustado, depois vem o fluxo de caixa das atividades operacionais, fazendo uma diferença entre dois períodos que você está comparando, entre os períodos que você está comparando. Então, se for do ano, em 31 de dezembro do ano corrente, menos 31 de dezembro do ano anterior, você pega as contas ali de estoque que envolve as atividades operacionais e faz essa diferença para compor. Isso é o que diferencia o método indireto do direto, porque o direto ele faz o seguinte, só trata o que realmente houve desembolso financeiro no método direto. O indireto não. O fluxo de caixa das atividades operacionais não necessariamente é como se fosse mais por competência e não regime de caixa. Os outros fluxos não. Financiamento e investimento são relacionados a desembolso mesmo, é o regime de caixa, mas o fluxo de caixa das atividades operacionais é o regime de competência ali que é considerado na montagem. O fluxo de caixa do método direto, ele é o mais complexo, é o mais trabalhoso de se fazer, porque você tem que ver tudo que impactou diretamente o caixa da entidade
mas também é o que dá uma maior clareza, você tem um maior entendimento a respeito das variações e dos eventos e como esses eventos impactaram os fluxos de caixa. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a norma, sobre DFC, para ter uma maior clareza na hora de resolver questões relacionadas a esse tema na prova do exame de suficiência do CFC. De forma geral, esses são os principais pontos cobrados historicamente na prova, no exame de suficiência. A norma se norteia muito aí pelas diferenças entre fluxo de caixa de atividade operacional, de investimento, de financiamento, ou seja eles serem cobrados em forma de teoria ou em prática para você colocar, ele dá vários eventos lá e fala assim, me diga aí qual o valor do fluxo de caixa das atividades operacionais daquele período. Então, de forma geral, essas são as principais tratativas. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês e que contribua para uma ótima resolução na prova quando você for prestar o exame de suficiência do CFC. Continue com a gente, um grande abraço e até a próxima.